pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, daremos continuidade à nossa aula à distância. Na semana anterior, nós começamos aí com a apostila 3, né? Capítulo 1, que fala sobre a atmosfera. E nós abrangemos aí o assunto, né? As camadas da atmosfera e também a questão da destruição da camada de ozônio, né? Bom, como eu disse para vocês, é um capítulo bastante grande, então onde eu dividi, né? Hoje continuaremos esse capítulo e nós vamos falar sobre o oxigênio e a combustão. Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho a respeito do oxigênio. O oxigênio, ele é um gás, né, que ele existe na atmosfera da Terra, né? Ele tem como símbolo, né, O2, né, o oxigênio, o gás oxigênio. Esse gás, ele é um gás muito importante para a maioria dos seres vivos, né? Então, ele está diretamente relacionado com a questão da nossa respiração. Mas não apenas com a respiração, ele também está relacionado com a questão da combustão. O que é combustão, pessoal? Combustão é a queima de algo, é a queima de algum material, é a queima de algum produto. Então, por exemplo, quando eu falo assim, determinado pedaço de madeira está queimando. Então, quer dizer que esse pedaço de madeira está sofrendo a combustão. Para ocorrer essa queima, a necessidade tem que ter a presença do gás oxigênio. É o gás oxigênio que vai alimentar essa combustão. Quando o gás oxigênio acaba, a chama também vai apagar. Então, para haver a queima, para haver a combustão dos determinados materiais, a necessidade da presença desse gás chamado gás oxigênio. Então, a gente usa dizer que o gás oxigênio, ele é um gás comburente. O que é isso? É que ele alimenta as chamas, ele alimenta as combustões, certinho? Então, tá lá na página 8, né? Tudo explicadinho aí para vocês. Então, toda vez quando a gente vê algo sofrendo combustão, sofrendo queima, na verdade ali está ocorrendo o que a gente chama de... está ocorrendo uma transformação química. O que é isso, gente? Quando eu falo que houve uma transformação química. Vamos dar um exemplo da vela. Eu tenho lá o pavio da vela e a parafina, que ao ser queimada vai transformar, né, em gás carbônico, em fuligem e também em calor. Então, nesse caso, a gente também tem o quê? Tem um exemplo de reação química que está acontecendo aí com a questão da combustão, certinho? Então, agora, a gente também falando também do gás oxigênio, só que nós vamos falar do gás oxigênio relacionado com a respiração aeróbia ou aeróbica, né? O que é isso, gente? Respiração aeróbia. É a respiração que aquele ser vivo utiliza o oxigênio. Ué, Regina, mas todos os seres vivos da natureza utilizam oxigênio na respiração? A maioria, sim. Mas existem alguns seres, como algumas bactérias, por exemplo, que não utilizam o oxigênio no processo da respiração celular. Então, esses seres que não utilizam o oxigênio, a gente fala que eles têm respiração anaeróbia, né? Mas não é o caso. Agora a gente está comentando sobre a respiração aeróbia. Então, a respiração aeróbia, ela é uma respiração em que os seres vivos vão utilizar, né, a glicose, né, que é o combustível, né? Vai utilizar o gás oxigênio que está na atmosfera, né? E isso vai ser transformado em gás carbônico e água. Isso é o que acontece no corpo da gente, por exemplo, quando a gente ingere um alimento. A gente ingere o alimento, que é a fonte de glicose, certo? Juntamente com o oxigênio que a gente inspira na respiração, né? Quando a gente inspira. E vai produzir gás carbônico como resíduo dentro do corpo da gente e água. Isso é um processo que a gente chama de processo aí da respiração aeróbia.
Então, relacionado com a respiração aeróbia, a gente fala que esse processo é um processo contrário ao processo da fotossíntese. Porque na fotossíntese é um processo que é o contrário do processo da respiração aeróbia, né? No processo da fotossíntese, a planta, né, ou a alga, né, por exemplo, vai utilizar o quê? Vai utilizar o gás carbônico, vai utilizar a água, juntamente com a luz do sol, a energia solar, né? E vai produzir o quê? Glicose para a planta, né, que é o alimento dela, e vai eliminar para nós o gás oxigênio, que nós, os seres vivos, né, utilizamos na nossa respiração. Então, prestem bastante atenção nisso aí. Isso é muito importante. O processo da respiração aeróbia é um processo contrário ao processo da fotossíntese, mas que ambos esses processos, eles se complementam, vamos dizer assim, né? Então, um complementa o outro, um é o contrário do outro. Você pode observar que quando eu falei na respiração aeróbica, o que eu falei anteriormente é o que eu falei depois, o que ocorre na fotossíntese. Então, um processo complementa o outro. Isso é muito importante, ok, gente? Bom, lá na página 10, eu vou falar um pouquinho a respeito do gás carbônico, né? Que é um gás que existe também na atmosfera da Terra. Esse gás, ele é um gás que ele é muito importante para o nosso planeta, porque ele consegue reter uma parte do calor aqui no nosso planeta, né? Fazendo com que haja vida aqui. Mas o que ocorre, né, atualmente, é que está ocorrendo o quê? Muita concentração desse gás carbônico na atmosfera da Terra. E aí vão acontecer efeitos contrários àqueles que nós desejamos, né? Mas uma coisa que tem que ficar em mente, gente, é o seguinte: tudo aquilo que tem carbono na composição do seu corpo, pode ser um animal, pode ser uma planta, por exemplo, que quando aquilo vai sofrer combustão, quando aquilo vai sofrer queima, vai se transformar em gás carbônico na atmosfera. Por isso, então, que a gente escuta tanto falar sobre os derivados do petróleo, né? Como, por exemplo, óleo diesel e gasolina, né? Que ao ser queimados liberam grande quantidade de gás carbônico para a atmosfera, justamente por ter essas moléculas de gás carbono, né, na constituição dos seus corpos, né? Pode ser plantas, pode ser animais. Vou falar um pouquinho também a respeito do gás nitrogênio. O gás nitrogênio, conforme a gente já viu aí no início do capítulo, ele é um gás que existe a maior quantidade na atmosfera da Terra. Só que ele não é utilizado diretamente pelos seres vivos. Só que existem alguns seres vivos que conseguem utilizá-lo, sabe? Como, por exemplo, os que a gente chama de como feijão, lentilha, grão de bico, né? São plantas que nós chamamos de leguminosas. Essas plantas, elas têm algumas bactérias aderidas em suas raízes, e aí sim, essas bactérias conseguem fixar, né, absorver o gás nitrogênio. Ela vai fazer um processo de transformação desse gás nitrogênio em nitratos, que é um tipo de adubo que vai, de uma certa forma, enriquecer o solo, né? Isso aí, quando a gente estuda rotação de cultura, a gente fala um pouquinho a respeito disso. Então, o gás nitrogênio, ele é um gás que ele não é utilizado diretamente pelos seres vivos, né? Mas eles nos ajudam muito nesse processo. E como eles voltam a fazer parte do corpo dos seres vivos? Através da alimentação. Quando os seres vivos se alimentam dessas plantas que são leguminosas, né? O ciclo recomeça novamente. Então, como eu tô falando aqui dos gases, né? Falei do gás nitrogênio, falei do gás carbônico, falei do gás oxigênio, né? Todos esses gases podem sofrer, vamos dizer assim, uma ciclagem na natureza. Ora ele pode estar de uma forma, ora ele pode estar de uma outra forma, certinho? Então, nesse capítulo também eu não vou explicar o restante, né? Que ainda tem bastante coisa, né? Mas eu vou estar passando um videozinho aí no final para complementar algumas coisas para vocês. Bom, pessoal, então além de vocês assistirem esse videozinho, né, que eu vou colocar para complementar os estudos de vocês, vocês farão essa semana as atividades da página 15,
né? Eu sei que vocês ainda não têm apostila, então eu vou estar tirando as fotos das páginas do capítulo e também a página aí do exercício que vocês farão, da página 15. Essa semana é só isso, porque semana que vem nós terminaremos, né? Eu vou terminar de explicar o capítulo para vocês e aí nós daremos continuidade aí aos exercícios da apostila. Bons estudos para vocês, fiquem com Deus, estou à disposição de vocês. Abraços! Fala galera do canal Estudante, hoje a gente vai falar de um assunto que é bem interessante, que é o processo de combustão. A combustão em geral é estudada na aula de Química, às vezes também é estudada na aula de Física, às vezes é estudada na aula de Física e na aula de Química, mas combustão é combustão na aula de Física, na aula de Química, de Geografia, em qualquer aula, combustão é combustão, e combustão é o ato ou o efeito de queimar alguma coisa, tá certo? Eu gosto de brincar dizendo que combustão é o nome chique que os químicos e físicos dão para botar fogo em alguma coisa. Então, quando você coloca fogo em alguma coisa, você está realizando esse processo que a gente vai entender já já, chamado de combustão. Vamos ver alguns exemplos desse processo de combustão. Primeiro exemplo clássico, a fogueira, né? A fogueira tá óbvio que alguma coisa está queimando ali, tem o fogo, tá certo? A vela também tem a chama da vela, que você percebe então que está ocorrendo uma combustão. O seu automóvel também realiza o processo de combustão. Se você perceber, o seu automóvel tem um escapamento, né, de onde sai uma fumacinha. Essa fumacinha é decorrente da combustão que ocorre dentro do seu automóvel, beleza? Agora, e o fogão? O fogão também, né? O fogão na boca do fogão, tá certo? Você vê a chaminha saindo da boca do fogão. Então aqui a gente também tem o fogo, a gente está vendo alguma coisa queimar, então estamos vendo um exemplo de processo de combustão. Agora, como é que eu faço para colocar fogo nas coisas? Quais são os ingredientes que eu preciso? A primeira coisa que a gente precisa aqui, ó, é de combustível. Alguns exemplos clássicos de combustível: a gasolina. A gasolina você coloca fogo nela no seu automóvel, o álcool também é utilizado no churrasco, também no seu automóvel, o diesel também é utilizado em automóveis, o biodiesel. A vela, a clássica vela, o gás de cozinha, como eu também já citei, e a clássica madeira, beleza? Mas e esse segundo ingrediente aqui que pouca gente conhece, é o que a gente chama de comburente. Na maioria dos casos, o comburente utilizado é o gás oxigênio. Então aqui está escrito aqui, ó, O2, e esse G aqui é que é O2 na forma gasosa, ou seja, é o oxigênio, é o gás que a gente respira. Muito bem, então quando você combina combustível com comburente em certas situações ideais, você tem o que a gente chama de processo de combustão. A combustão não ocorre se você só tiver combustível. A combustão também não ocorre se você só tiver comburente. Você precisa unir esses dois, combustível e comburente, para ter então o processo da combustão. Perfeito? Agora, para a gente perceber a importância do comburente, a gente tem que fazer alguns experimentos, lembrar de algumas coisas. Então, se você tem uma vela aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja uma vela acesa, tá certo? Você pode fazer isso na sua casa e você colocar um copo aqui, ó, vou rodear ela, vou colocar um copo em cima. Então, eu tampei essa vela, a vela vai se apagar em poucos segundos. Por que isso acontece? Porque o ar está aqui fora, né? Aqui fora tem oxigênio e você tampou. Quando você tampou, você eliminou o comburente. Então, você só tem o combustível, que é a vela, não tem mais o comburente. Então, o seu fogo vai se apagar. Um outro exemplo importante também que dá para a gente perceber a importância do comburente é esse aqui, ó. Então, imagine que isso aqui seja uma casa, um galpão, qualquer coisa que esteja pegando fogo lá dentro, tá certo? Bom, muito bem, isso aqui já foi bastante mostrado em documentários, seriado, novelas, filmes, etc. Que se você quebrar essa janelinha aqui, pode ocorrer uma explosão, né? A chama vai sair com tudo daqui. Por que isso ocorre? Porque lá dentro estava tudo fechadinho, a porta aqui está fechada, a janela estava fechada, não tinha outra saída de calor, então o ar estava todo aqui fora, não tinha contato com o interior, lá dentro a gente tinha algum combustível e o ar estava aqui fora, o ar é o comburente. Quando eu quebro essa janela, o combustível que estava lá dentro do nosso galpão, da nossa casa, seja lá o que isso for, ele entra em contato com o comburente. Combustível com comburente, a gente já sabe o que vai dar. Vai dar combustão, beleza?